vamos falar sobre o descontrole nas dívidas. Esse é um grande problema, né? O descontrole nas dívidas. Nós vamos pegar alguns textos aqui para nós lermos, para a gente realmente meditar nesta manhã. O primeiro texto encontra-se em Lucas capítulo 14, verso 28 ao 30, tá? Do verso 28 ao 30, Lucas 14, do verso 28 ao 30, devocional 181, o descontrole nas dívidas, tá bom? Bom, vamos lá. Quem nunca teve descontrole nas dívidas, né? Quem nunca teve um momento assim de ficar realmente endividado, né? Quem nunca percebeu que a pessoa, que os gastos estavam maiores, né? Do que aquilo do que a receita, né? Ou seja, as despesas eram maiores do que aquilo que entrava, né? Isso no sentido financeiro, né? Quem nunca teve esses problemas, né? Eu já os tive e não é fácil, né? O descontrole nas dívidas é um dos maiores problemas do casamento, é um dos maiores problemas da família, é um dos maiores problemas do Brasil, o descontrole nas dívidas, né, de uma pessoa. Então esse é um grande problema, tá? E nós temos que tentar resolver. A gente tem que tentar ter controle das nossas finanças, né? Aí Deus abençoe aí, bom dia aí, irmão Carlos aí, Deus abençoe, né? Então, esse é o nosso assunto. E o texto que eu quero colocar aqui é esse texto aqui de Lucas 14, verso 28 ao 30. Esse texto, ele não está diretamente ligado à questão de dívidas. O texto não quer dizer, nós usamos para isso, para falar sobre isso, mas ele não está diretamente, é só ler o texto que vai perceber que não está ligado diretamente a isso. Está falando sobre o discipulado, Jesus está falando da renúncia que o discipulado deve ter, do cálculo inteligente que ele deve fazer, do custo que é ser discípulo de Cristo. Ele está falando sobre isso aqui, esse texto que eu vou ler, de Lucas. Mas aplica-se muito nessas questões do controle, né? Porque, querendo ou não, usando esse exemplo, Jesus, ele fala de controle de gastos, ele fala do controle de planejamento, né, etc., né, de calcular bem as coisas. Então, é nesse sentido que a gente quer colocar aqui, né, do controle, tá bom? Eu só estou colocando claramente que o texto, ele não trata, o objetivo direto não é esse, o objetivo direto é tratar do custo do discipulado, né, do preço pago para ser discípulo, do cálculo que deve ser feito para ser discípulo de Cristo, entendeu? É isso que ele fala no texto, mas aplica-se, como eu disse, a situações como essas que eu estou aplicando agora, na questão financeira, tá? No descontrole das dívidas, né? Então, o texto diz assim, Lucas 14, 28, os qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, tá? Então, primeiro, vai construir uma torre, vai construir uma casa, vai comprar alguma coisa. Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu tenho que fazer cálculos, né? Olha, ele está dizendo aqui em relação a seguir Cristo, se a pessoa quer seguir Cristo, quer ser discípulo de Cristo, ele tem que fazer cálculos, né? É nesse sentido que ele está falando. Parece que ele humaniza muito a questão, mas a questão é que quem entra no discipulado de Cristo, ele tem que realmente saber dos riscos que ele corre, né? Do preço que ele tem que pagar por ser discípulo de Cristo. Bom, esse é o ensino primário.
Mas a gente aplica aqui no sentido financeiro, do controle financeiro, de dívidas, porque fala exatamente disso, né? Fala de cálculos, fala de planejamento. O texto quer dizer que tem que planejar, tem que sentar e fazer cálculos, né? Então, por isso que ele diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, poderia ser uma casa, poderia ser outra coisa, né? Não se assenta primeiro para calcular a despesa. Fala de despesa, então fala de contabilidade, então fala de finanças, né? E verificar se tem os meios para para construir aquela torre, entendeu? Então é essa questão do controle, isso tem a ver com planejamento. E aí é que entra o lado da aplicação nossa, aqui, né? Nós temos feito planejamentos realmente financeiros, né? A gente tem realmente calculado, se nós compramos alguma coisa, a gente calcula aquilo ali direitinho, a gente tem condições de pagar aquilo ali, se vamos construir alguma coisa, a gente tem condições de construir aquilo que a gente vai construir. Eu já me envolvi em muitas construções, em algumas construções da minha vida, né? E Deus me deu a graça de pagar todas as coisas, mas, né, para conseguir fazer isso, eu passei muito aperto e eu tive um certo descontrole nas minhas finanças. Por quê? Porque todo mundo sabe, quem constrói uma casa sabe disso. Você chega para um pedreiro, sei lá quem lá, né, e você diz assim, olha, eu quero construir essa casa, eu quero reformar essa casa. Ele vai dizer assim, olha, para você reformar essa casa, você vai ter que gastar 20 mil reais. Aí todo mundo sabe que você gasta 40 mil reais. Essa é a verdade, né? Você acaba gastando quase o dobro, às vezes, ou até mais que o dobro daquilo que alguém, digamos, do orçamento primário feito, da projeção feita, né? Porque é assim que acontece, todo mundo sabe disso, né? Então você tem que estar preparado para isso, e aí está a dificuldade. Às vezes nós entramos numa construção, ou numa reforma de uma casa, ou numa compra de, por exemplo, um carro, e depois você vai ter dificuldade de pagar aquilo ali, entendeu? Por várias razões. Porque você não calculou antes, porque você deixou de receber aquele valor e você passou a receber menos por uma razão, ou você então ficou desempregado, ou sei lá, né? São várias hipóteses aí. A questão é que eu tenho que tentar ter o controle nas minhas dívidas. Eu tenho que fazer os meus cálculos, eu tenho que planejar, eu tenho que seguir aquilo que é básico na vida, né? Fazer cálculos, planejar. Tá? O lado espiritual que Jesus está falando aqui serve muito bem para o lado material, tá? Aplica-se muito bem na vida material, na vida financeira, quando eu tenho que fazer cálculo para construir alguma coisa, né? Para comprar, né? Alguma coisa, né? Eu preciso fazer cálculos, tá? Então aqui diz assim, o verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que o virem zombarem dele. Ou seja, o que vai acontecer? Se eu comecei a construir uma casa e eu não tive condições de terminá-la, as pessoas vão zombar de mim, né? Aqui é uma torre, mas poderia ser uma casa. Se eu comprei um carro e eu não tenho como pagá-lo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que quem sabe, vender o carro para pagar o carro. É vergonhoso isso daí. Então eu tenho que fazer os cálculos antes, né? Para que não aconteça isso, né? E eu sei o que é isso, eu sei o que é ter essas dificuldades. Eu creio que todo mundo aqui sabe o que é ter essa dificuldade. Bom, então aí diz o verso 30 para terminar, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Quer dizer, é vergonhoso, né? Esse homem começou a construir, mas ele não pôde acabar. Ele começou a casinha dele, mas ele não pôde acabar. Quer dizer, ele não sentou, não fez os cálculos, não planejou direitinho. Então o casal, a família, né, a igreja, todos têm que planejar, todos têm que calcular
Ah, mas espera aí, pastor, mas então é falta de fé? Não, né? Isso é prudência, né? É prudência. Pode ser que em casos especiais, que alguém não queira fazer, ele não tenha condição de fazer, e Deus diga para ele de uma forma muito especial, específica, não pode fazer, eu estou contigo, né? Pode ser que Deus fale ao coração dele, não pode fazer, você vai montar uma empresa? Sim, fique tranquilo, eu estou contigo, né? Vou te dar aquilo que é necessário. Aí é uma questão de fé, tá? Eu já vi casos em que alguém disse que Deus falou, que mandou ele fazer, e ele colocou a empresa, ele montou a empresa e logo ele faliu. Por quê? Porque, na verdade, ele estava sem orientação de Deus. Então, há de se ter muito cuidado com isso, mas é uma coisa muito específica. No geral, todos nós, quando formos construir, quando formos reformar, quando formos comprar alguma coisa, os nossos, lidando com cartão de crédito, por exemplo, e tantas outras coisas, temos que ter muito cuidado, tá? E ter o controle das nossas dívidas, tá? Porque é impossível viver nesse mundo e não ter, praticamente impossível, né? É muito difícil, é raríssimo, né? Alguém mesmo, os ricos aí, eles têm suas dívidas, seus compromissos financeiros, né? Só que você não pode ficar endividado, só que você não pode ficar descontrolado, senão você vai ter que, até, quem sabe, pegar dinheiro emprestado. Isso não é legal. Por falar em dinheiro emprestado, Provérbios 22, 7, está aqui, ó, diz assim, ó, Provérbios 22, 7, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha bem, o rico domina o pobre. Isso aí parece que é normal no mundo capitalista, e por incrível que pareça, no mundo socialista também, tá? Mas isso para lá. E o que toma emprestado é servo do que o quê? Do que empresta. Tá? Então, se eu pego um dinheiro emprestado com alguém, eu sou servo daquela pessoa. Eu sou servo, né? Porque eu vivo para pagar o juro que eu devo àquela pessoa, certo? Então, para que eu ande longe disso, para que eu não seja necessário ficar, né, com descontrole nas minhas dívidas, eu tenho que planejar, eu tenho que ter cuidado, eu seguir o conselho bíblico, tá? Eu tenho que fazer os cálculos primeiro, para saber se eu tenho condições, para que eu não fique envergonhado, né? Para que eu não, digamos, ande na boca das pessoas e as pessoas dizendo assim, o Ronaldo começou a fazer isso, ele não conseguiu ir à frente, o Ronaldo comprou aquilo, ele não podia comprar, agora não pôde pagar, e tal, essas coisas assim, tá bom? Acho que deu para entender. E agora, para terminar aqui, Mateus 6,33. Bom, então qual é o segredo? Aliás, não é segredo, né? Mas qual é digamos, a maior dica, a maior qualidade do cristão? Isso eu falo de cristãos, tá? Quem não é cristão tem outro padrão de vida, tem outra referência, e não é bíblica, mas o cristão, o que ele deve fazer? Ele deve ficar preocupado com as suas dívidas, ele deve ficar preocupado com isso que ele vai comprar ou deixar de comprar. Sim, ele tem que fazer cálculos, ele tem que ser prudente. Está muito claro, né, que biblicamente sempre vai ser assim, o conselho bíblico, a prudência, a cautela, os cálculos primeiro, o planejamento para depois fazer, construir, para depois comprar, para depois tal. Isso aí está muito claro, tá? Mas ainda que eu faça tudo isso, a questão primária, o princípio, né, é o princípio da fidelidade a Deus. Tem muita gente que não acredita nisso, mas biblicamente falando, é impossível alguém que busque a Deus em primeiro lugar não ser bem sucedido. É impossível, se ele busca a Deus de fato, com sinceridade, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ele vai ser bem sucedido. Não da forma que talvez alguém pense, né? Peraí, mas ele vai ser rico? Não tem nada a ver.
ele vai ser bem sucedido, segundo o propósito, a vontade de Deus. Ele terá aquilo que realmente Deus quer que ele tenha. Ele terá o bem, ele terá o carro, ele terá a moto, ele terá a bicicleta, ele terá a casa, ele terá exatamente aquilo que Deus quer que ele tenha. Tá? Ele terá o alimento diário, ele terá a veste, né? Ele vai poder vestir, né? Com roupas suficientemente boas, né? Boas que eu falo são roupas, né, adequadas. Deus vai dar para ele o que é necessário para ele viver. Vai dar o alimento, vai dar o vestimento, vai dar o necessário para ele viver. A questão aqui não é ser rico ou ser pobre, a questão aqui é ser bem sucedido no sentido, na dimensão de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, por isso que esse versículo aqui entra muito bem nisso tudo que a gente está colocando, sobre o controle nas dívidas, tá? Se eu quero ter as minhas dívidas controladas, eu tenho que, claro, buscar o Senhor em primeiro lugar. E buscar o Senhor implica em adorá-lo, em amá-lo, em realmente colocá-lo em primeiro lugar. E, claro, em ser fiel a Ele, né? Fiel realmente em dízimos e ofertas. Tá? Claro, lógico, né? Tem sentido. Tá? Se eu não cuido dessa base, então todos os meus planejamentos podem cair por terra, pode não dar nada certo na minha vida. Porque eu tenho que cuidar dessa base, de buscar a Deus em primeiro lugar. Não é à toa que Jesus ensinou isso, né? Não pode ser à toa, né? Então ele disse aqui, ó, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está falando aqui o assunto que fala da ansiedade, das necessidades da vida, e que pessoas ficam ansiosas e inquietas, não sabendo como vão comer, ou como vão vestir, ou o que vão comer e o que vão vestir, etc., né? Então, nesse contexto, e ele ensinando que é para a gente não ficar inquieto, né? Não ficar preocupado demasiadamente, ele disse: buscai, pois, o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, tá? Fazer a coisa certa, tá? Buscar o reino, buscar a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, no reino de Deus. E todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, o que eu preciso comer, o que eu preciso vestir, se eu preciso de transporte, se eu preciso, Deus vai cuidar de mim, tá? A minha questão é buscar em primeiro lugar. Então, a questão aqui não é se eu vou ter muito ou pouco, a questão não é nada disso aqui. A questão daqui é que eu vou ter o suficiente para viver. Então, nesse quesito, nesse aspecto, eu serei bem sucedido. Tá? E claro, as minhas dívidas, os meus compromissos financeiros, eles estarão sendo, claro, né? Deus abençoará para que eu consiga quitá-los, resolvê-los, mantê-los, né? No controle, tá? Então as minhas finanças estarão sob o controle de Deus. E aí eu serei orientado por Deus, Deus me dará a graça, abrirá portas, entendeu? Mostrará soluções, tá? Mas se eu buscá-lo em primeiro lugar, tá? E isso, claro, buscando em primeiro lugar, é lógico que o próprio Espírito Santo orientará, me guiará ao planejamento, aos cálculos necessários, à prudência necessária para comprar, para vender, para viver, entendeu? É isso daí. Nem todos creem nisso, nem todos os cristãos creem nisso. Tem uma pessoa que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu não estou entendendo, eu ganho X, como é que pode? Minha vida está toda enrolada. Ele falou assim: me mostra aí suas despesas mensais. Aí ele colocou lá as despesas dele, colocou a água, a luz, e foi enumerando, né, as despesas.
telefone, plano de saúde, etc. É uma pessoa que ganha razoavelmente, tem plano de saúde, tem essas coisas, carro, gasolina, essas coisas, né? E aí o pastor viu que na relação dele faltava os dízimos, ele não tinha ali, ele falou assim, mas espera aí, essas são as suas despesas, você não tem nem nada mais que seu salário vai só para isso daqui, não tem mais nada? Não tem, é isso aí. Se você não entrega o dízimo, aí ele falou assim, não, pastor, eu não entrego. Sim, então, meu querido, tudo isso daqui não tem sentido, porque você deixa de fazer o que é prioritário na sua vida, né? É a partir disso que você tem que pensar, o cristão tem que pensar numa vida bem-sucedida, numa vida que ele consiga realmente resolver os seus problemas financeiros e manter o controle financeiro, sabendo que Deus dará a ele o que for necessário, inclusive um discernimento para entender naquilo que deve ou não comprar, naquilo que deve ou não investir, etc, etc. Muitas pessoas não acreditam nisso, muitos cristãos não acreditam nisso e colocam vários empecilhos, várias barreiras, dão várias desculpas para não serem fiéis a Deus, tá bom? Bom, mas o princípio bíblico, o que dá a entender claramente é isso, né? Buscar a Deus em primeiro lugar tem a ver com isso, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? É isso daí, tá bom? Bom, esse aí é um conselho bíblico, tá certo? Como manter as minhas dívidas debaixo do controle? Eu preciso ter prudência, eu preciso fazer os cálculos, eu preciso planejar, eu não posso comprar de qualquer maneira, eu não posso pensar assim, vou construir, eu vou reformar e não fazer os cálculos se eu tenho condições para isso. E claro, né, sobretudo, acima de tudo, ser fiel a Deus. É isso. Bom, eu vou ler o devocional aqui, devocional 181, o controle nas dívidas. Esse devocional aqui, alguns textos aqui, é baseado nesse meu livro, né, os 7 erros que todo casal deve evitar no casamento. Está só informando, porque o texto tem muito fragmentos aqui, que é do livro, tá? Então vamos lá. O descontrole nas dívidas. Não seja um muquirana, mas também não seja um gastador. Pode ser difícil, mas pelo bem do casamento, o casal deve ter suas finanças controladas. Há casais que, de fato, se amam e passam por dívidas unidos, tentando vencê-las, trabalhando, buscando soluções. Por outro lado, há muitos outros que não suportam o descontrole das despesas e, por causa delas, produzem brigas intermináveis, em geral, um com o outro pelo endividamento. É verdade, é verdade, e eu sei disso, né? Eu sei disso. Há casais, por exemplo, que têm problemas, por exemplo, com cartão de crédito. Eu já atendi pessoas que o fulano, num momento lá, pegou o cartão dela, né, ou dele, né, e gastou sem falar, e aquela loucura. Então, aí aparece aquela dívida enorme para pagar, e aquilo gera brigas e brigas, né? Infelizmente. Quer dizer, tem que ter controle, tem que ter diálogo para resolver esses problemas, né, gente? É isso aí. Bom, nós já conhecemos na prática a dificuldade de controlarmos os nossos gastos. Eu conheço na prática a dificuldade de controlar, tá? Ninguém precisa me falar que eu sei, né? E como? Nele há conselhos para controlarmos as nossas despesas, mas também há conselhos para não sermos miseráveis em nosso lar, ou seja, a Bíblia tem todos esses conselhos, o livro que eu mostrei aqui tem esses conselhos, tá? É isso que está dizendo aqui. Bom, a síntese da vida financeira é: não compre o que não pode e não deixe de comprar o que pode e deve, para o bem do cônjuge e da família, e da igreja, e da empresa, e vai embora, tá? Então eu vou repetir essa frasezinha aqui. A síntese da vida financeira é: não compre o que familiar, né? A ideia aqui mais familiar, mas serve para todos os ambientes, tá bom? Empresas, igreja, tudo. Então a síntese da vida financeira é: não compre o que não pode e não deixe de comprar o que pode e deve, tá? Para o bem do cônjuge e da família, tá?
Pensemos em 8 princípios de uma vida financeira equilibrada. O princípio da honra a Deus, honrar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, que eu falei aqui. O princípio da dedicação no trabalho, o princípio da integridade, da honestidade, isso aqui é para o cristão, é princípio do cristão, tá? Para nortear a vida do cristão. O princípio da dedicação no trabalho, o princípio da integridade e da honestidade, o princípio da adaptação, quer dizer, que deve existir, né? O princípio do não às dívidas, de colocar de colocar na cabeça, né? Eu não vou me endividar, eu vou ter controle, eu vou ter prudência, eu vou fazer os meus cálculos, tal, eu vou planejar, blá, 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 né? O princípio do planejamento, que eu acabei de falar, o princípio do que é necessário, ou seja, você vai comprar o que é necessário e não o que não é necessário, né? O princípio da poupança e do investimento, quem pode fazer, deve fazer, investir e tal, poupar, etc. Tá aí fazer investimento. Certo é que para o cristão ter uma vida financeira controlada, é preciso necessariamente ter como princípio ser fiel a Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33, o texto que eu li. É isso daí. Vamos orar? Tá? Então, esse devocional foi o descontrole nas dívidas, o cuidado que a gente deve ter e como lidar com isso, tá bom, gente? Para não ficar descontrolado financeiramente, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Aí, pessoal, aí tá aí, Mabel, Deus abençoe em nome de Jesus, bom dia. Irmão Carlos, bom dia. Gabriel Dias, bom dia. Pessoal que chegou aí, né? Lisânias Queiroz, bom dia. Deus abençoe. Vamos orar, né? Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Nos dê, ó Deus, um dia abençoado na Tua presença. E também nos dê, Senhor, uma vida controlada financeiramente, Senhor. Nos ajude. Queremos buscar e viver o Teu reino em primeiro lugar. Nos dê a graça, a prudência, o planejamento necessário, os cálculos necessários para realmente, Senhor, fazermos as coisas, comprarmos, vendermos, negociarmos e tudo mais na vida, Senhor. Nos dê a Tua graça, Senhor, sim. Nos dê a Tua direção, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã que ouviu esta palavra, cada amigo que ouviu esta palavra, que busque a Ti em primeiro lugar. Que todos nós busquemos a Ti em primeiro lugar. Que sejamos fiéis a Ti, Senhor. E, é claro, as outras coisas serão, claro, estarão debaixo do Teu controle, serão acrescentadas, porque Tu és aquele que comanda tudo, tá? É dono de tudo. Então, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Deus fique conosco, abençoe o nosso Brasil, nosso querido Brasil, as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome para sempre. Amém e amém. Amém? Meu amado, minha amada, olha, um bom dia para todo mundo, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, 8 da manhã, eu estou aqui, se Deus assim permitir. Grande abraço, bom dia, grande abraço. Fiquem com Deus. Quem se abençoa essa mensagem, compartilhe, tá? Com outras pessoas. Deus abençoe.